pessoal, bem-vindos ao canal Droga e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e tenho uma experiência na área de política sobre drogas, principalmente na gestão pública. E hoje nós estamos convidando uma grande amiga que eu conheci por conta dessa questão da política sobre drogas, que é a Fátima Padim. Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso canal e espero que você realmente consiga levar para o nosso pessoal aqui todas as mensagens e a experiência que você tem. Tudo bem? Tudo bem, é um privilégio, Gleuda, eu queria te agradecer, mas muito mais agradecer em nome das famílias, né? Que o que nós vemos hoje em termos de políticas de saúde pública mundial, mas vamos focar no Brasil, é de fato uma falta de olhar para essas famílias, para como que elas lidam com essa epidemia, né, de drogas em relação ao consumo precoce do jovem, né? Então as pessoas ficam preocupadas. Lógico, nós temos que ficar preocupada com os dependentes, não tenha dúvida, ou com os usuários, mas quem está no dia a dia, quem está lidando e quem pode nos ajudar e quem precisa de ajuda são os familiares. Então, de fato, eu tenho que aplaudir você, porque você tem esse olhar para a família, né? Então, hoje, e a família, quando a gente está falando na família de classe média alta, da baixa, é essa que está precisando de suporte, né? O que está acontecendo atualmente é que a mídia, né, tomou conta, virou pai e mãe dos nossos filhos, né? Então, os nossos filhos hoje, eu sempre digo assim que tem uma brincadeira que a gente faz, que, nossa, aos 6 meses, meu filho reconheceu a minha voz. Aos 16 anos, ele não me escutava mais, né? Então, hoje, os pais estão sem voz, né? E uma das coisas que eu acho que é mais importante para a gente pontuar é o quanto esses pais precisam de ajuda nessa interface da comunicação com os filhos, né? Eu sempre uso muitos dados da comunicação assertiva. Eu acho que a gente precisa olhar para a propaganda, olhar para o marketing e aprender uma lição com eles, né? Nós, além dos filhos não nascerem com bula, né, além desse problema, a gente tem hoje uma série de problemas, que é a internet, que é a cidade, que é a pandemia, o assédio, a questão da cerveja, do binge, o glamour da maconha, enfim, a família fica pequenininha, né? Então, acho que na hora que a gente começa a aprender um pouco com a indústria do marketing, que eu admiro bastante, é quando a gente começa a mudar o jeito de se comunicar. Então, é o que eu venho falando. Não, eu ia perguntar exatamente isso para você, né? Essa questão da relação da família, que são os pais, na hora quando vão se relacionar com os filhos, hoje a gente percebe isso, esse distanciamento, né? Como aproximar, né? Acho que uma grande dificuldade que os pais têm hoje é assim, como chegar no seu filho, né? Como interagir, né? Então, hoje uma pilastra importante é esta comunicação, que é uma comunicação mais assertiva. Por exemplo, nós falamos o que nós não queremos que aconteça. Então, é assim, não chega tarde, hein? Ao invés de falar, chegue cedo. Olha, você pode me avisar se você for atrasar? Fazer perguntas até um pouco mais abertas. O que aconteceu? Né? Porque se a gente olhar a propaganda, né, o que diz a propaganda? Beba com moderação. Está mandando a gente fazer o quê? Nós não vemos as propagandas dizendo ao contrário, não beba se dirigir, não use tal produto, não se usa o não. A comunicação assertiva, positiva, nós temos que fazer um treino para isso. É um exercício quase que diário, né? É diário. E é diário até com uma funcionária. Olha, não ponha coisa aí. Não, ponha aqui para mim, por favor. A senhora não quer com adoçante? Por favor, adoçante? Nós temos que começar a estimular uma linguagem positiva para que o que entre, a neurociência trabalha muito isso. Então, nós temos que investir de qualquer forma num treino de uma comunicação aonde eu diga para o meu filho o que eu quero que aconteça. Esse é o primeiro ponto. A outra questão que é muito importante é pais, mães, mulheres. Tudo bem que nós temos uma capacidade verbal maior, né, de comunicação, né? A gente, né, tem uma área do cérebro que produz mais, né, nessa linguagem, já é dito isso.
mas nós temos que aprender a não fazer discursos para os nossos filhos, né? Tá. Interessante isso que você está dizendo. Tem uma coisa importante, assim, olhem o horário político, quando começa a aparecer o horário, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente desliga a televisão, desliga o rádio. Ninguém gosta de discurso, né? Então, é importante a família, ela buscar junto ao ente, aquela retórica gigante. A pessoa vai escutar os primeiros minutos, depois vai escutar mais. Então, tem uma coisa na comunicação... Que geralmente o adolescente traduz isso como ladainha, né? Aí ela vem ela com a ladainha. Vem ela de novo, né? O lá vem ela de novo, tem um livro muito interessante que é O que devemos falar para nossos filhos ouvir. Ele é muito antigo, né? E ele trata muito isso, quer dizer, eu preciso também ouvir o que ele está falando para eu poder fazer uma autoanálise. Então, quando a minha filha falava assim, nossa mãe, chega, você está muito explicadinha. Ela tinha um jeito de falar comigo, tá bom, para, já deu, né? Só que se eu ficar na defensiva, porque a gente nem pode conversar, você não gosta de conversar, é um furo na água. Nós temos que olhar e nos desarmar para isso. O que ela está falando, o que ele está falando quando ele diz para mim, e lá vem você de novo. Então, é importante a gente ser breve no que nós queremos falar. As propagandas, se vocês olharem, elas são curtinhas, elas não são enormes, né? Mesmo os seriados da Netflix, por que será que faz tanto sucesso? Primeira temporada, os capítulos são curtos, né? Então, se a gente não tiver, nós, pais, nós, família, enquanto nós não conseguirmos nos adaptar e fazer essa leitura, por que as pessoas gostam das temporadas? Porque são curtas, né? Por que a propaganda vem curta? A mensagem tem que ser clara e objetiva, né? É uma outra questão na comunicação que é muito importante. E a outra que eu acho absolutamente fundamental é nós tirarmos o você. O você tem um tom acusatório. Você faz com que eu fique assim. Gente, ninguém faz nada com a gente. É a gente. É diferente. Eu não fico bem quando você não me avisa. Eu fico muito mal quando você usa droga. Eu tô trazendo para mim um sentimento. Você me faz sentir assim. O que vai acontecer do outro lado? Ele vai se defender. Vai virar uma briga, uma batalha, né? Então, são medidas importantes em termos da comunicação, que é a brevidade, que é eu ser absolutamente positivo, eu usar o poder do eu. Eu gostaria que você ligasse para mim. Eu não fico bem assim. Porque você tem que assumir uma corresponsabilidade, mas você tem que falar como você se sente. Porque hoje a gente sabe que a pilastra da educação socioemocional e da prevenção é essa questão de eu expressar o meu sentimento. E nós normalmente, como pais, nós falamos, você sabe que, você sabe, não sabe nada. A gente tem que falar da gente. Eu me sinto assim, eu tenho que aprender. Eu sempre vou citar em todas as entrevistas da minha vida, o Dr. Isamitiba, que foi o meu mestre, que eu trabalhei um tempo com ele. E ele dizia uma coisa que eu repito, as pessoas falam lá, vem a Fátima, tem duas formas de aprender. Uma é o exemplo e a outra é o exemplo. Então, quando eu começo a me expressar, a falar do meu sentimento e não acusar, eu vou ter certamente, às vezes não é imediato isso, mas eu vou ter... Mas vai assimilando isso, né? Vai assimilando, exatamente, exatamente. E uma outra questão, nessa comunicação, eu tenho que ter uma coisa mais específica. Então, nós, quando vamos conversar, a gente levanta, olha, em 1800 Guaraná com rolha, antes do tema, né? Agora, o que é o tema? O tema é você chegou tarde. Então, eu vou tratar especificamente deste tema de chegar tarde. Olha, eu fiquei preocupada porque você marcou comigo e não chegou. Eu quero que você me avise se aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa? Eu estou nesse momento sendo breve, específica, falando de mim e também dando oportunidade para a pessoa se explicar. Porque normalmente a gente vai deixando a emoção mais forte, né? E a gente não organiza. Se nós fôssemos assim mais profissionais em casa, daria certo.
E que a gente chega em casa e fala, não, aqui não. Mas a gente deu certo no trabalho. Por que a gente não pega as coisas que a gente faz certa lá e traz para casa? Né? Então, a gente precisa, os pais precisam ter um suporte em termos de comunicação. Uma outra coisa, os pais também eles precisam de um suporte em termos de orientação. Então, vamos lá. Doutora Fátima, eu prefiro que ele beba aqui do que beba na rua. Quando vem esse discurso, a gente já sabe que a família está refém, né? Eu sempre digo assim, por que os jovens, uma das coisas mais fortes dos jovens são as tribos, são quando eles se unem. Por que os pais não se unem? Quando, vou na casa do fulano, passa o telefone, aí você não vai ligar, né? Vou sim, eu não estou ligando para o seu amigo, estou ligando para o pai. Os pais têm que fazer uma rede de conexão, mas os pais têm um pré-conceito. Eles têm o conceito de que se eu falar, eu vou ser uma mãe que, como vou mostrar insegurança, ou vou invadir o espaço. Eu controlo meu filho. Ou vou Exatamente. Nós temos que mudar esse conceito. Os pais têm que se unir para isso. Eu fui International Trust do Afinet, da organização das famílias. Uma das coisas que a gente mais vê é o quanto o que dá certo não é o político que vai mudar a gente. É exatamente essa união da sociedade. Se vocês olharem todas as leis que mudaram o mundo, veio de uma mobilização social. Não veio de político. E você, como socióloga e como experiente nisso, você tem uma expertise nisso diferente. Quando a gente pega Mothers Against Drunk Driving, uma mãezinha, sozinha, ela perdeu a filha atropelada pelo motorista bêbado, ela mudou a lei dos Estados Unidos. Ela fez uma mobilização social. Hoje, se você fumar um beck, tudo bem. Agora, e eles já estão se mobilizando contra isso, mas se você for pego nos Estados Unidos dirigindo bêbado, você vai preso, você perde a carteira. A lei é num nível fantástico. Porque teve uma mãe, teve uma mãezinha chamada Candice, que lutou, ela fez uma mobilização social e ela mudou a lei de todos os estados dos Estados Unidos. Olha que maravilhoso, então, nós temos que fazer isso a hora que não esquenta na minha casa. Saiba que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a família precisa saber a responsabilidade, a corresponsabilidade social que ela tem de estar deixando adolescentes, e é uma distorção, é uma crença distorcida, achando que se fumar em casa, se usar em casa, ele está protegido. Então, os filhos, nós temos que lembrar que filhos, marido, mulher, esposa, não importa se a relação é marido-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não importa. Esta relação emocional, nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar refém da doença que começa a aparecer. Então, muitas vezes, é melhor beber em casa, é melhor usar em casa. Por que é melhor? Não. Ao contrário, aqui, na sua casa, está absolutamente proibido a bebida. Isso tem que estar claro, né? Porque a gente acaba se acomodando, a família, por falta de orientação, ela acaba incentivando e ficando refém da doença. Eu queria te colocar uma questão, que não só dessa questão que você colocou da mobilização, né, que inclusive é uma discussão que eu estou fazendo muito aqui no canal das pessoas que estão ligadas à questão da política de drogas, mas especificamente na questão do álcool, né? A questão da mobilização social na questão do álcool é muito diferente na questão do tabaco, né? E essa diferença tem muito a ver também com as legislações, com a regulação do álcool no país. Mas o que eu queria te perguntar, assim, você acha que as famílias hoje elas estão mais permissivas? Quer dizer, é uma sensação que eu tenho, e eu queria compartilhar isso com você, de que essa banalização do consumo, né,
Quando você fala a questão de beber dentro de casa, mas tem muito mais, né? É deixar o filho sair e voltar embriagado. É saber que o filho está indo numa situação e vai fazer o consumo abusivo. E a família acha isso normal, né? Você acha... Isso é uma sensação que eu tenho como socióloga, eu fico analisando e percebendo, mas isso há fatos, né? A gente consegue perceber essa mudança do comportamento social nos últimos anos para cá na questão do álcool. Eu vim da área da educação, né, da alfabetização, a alfabetização de adultos, onde a pilastra da minha vida pessoal foi a educação, né? E aí eu vou para a área da saúde, mas antes eu entro numa área da orientação sexual, no momento onde a gente desenvolve um trabalho de orientação sexual, não de educação sexual, porque ninguém educa sexualmente, você pode orientar. No momento onde o nosso Papa, eu estava numa escola católica, ele era contra a camisinha, por exemplo. Tá. E aí, o que aconteceu? Foi maravilhoso esse movimento, porque as irmãs da minha escola, o bispo fez, não, todo mundo tem que ter conhecimento, ninguém está educado. E a gente passa por uma situação onde a gente implementa um serviço, um projeto maravilhoso de orientação sexual, pautado nessa força da social. Eu vou para a área de álcool e drogas, né? E não tem jeito como a gente não trazer essa bagagem desse contato com a família, que na escola ele é muito intenso. Então, eu sinto abruptamente essa liberação, né? Os pais, eles querem ser muito legais. Existe uma coisa de ter ibope cada vez mais muito forte. Quantas curtidas você tem, né? Assim, se você não registrar, se você não... Então, os pais também incorporaram essa questão muito forte de que o que é legal é a pessoa que transgride. Não tem problema. E ele acaba ficando nesse movimento, Gleuda, que é muito importante. Você, como uma pessoa que, além de ser socióloga, está vivendo. Porque uma coisa é você ter um livro, né? Então, a gente vê muita gente falando em teorias, né? Eu quero ver lá na Cracolândia o trabalho que você faz, né? Como é que é? Como é que é aquela família, aquela mãezinha que está desesperada há 4 dias sem saber notícia do filho, né? Então, assim, uma coisa é você... Aí, Fátima, então, todos precisam viver essa experiência? Não. Mas eu preciso ter empatia para isso. Então, o que a gente percebe é que as famílias, elas estão mais permissivas, sim. Bom, mas todo mundo, né? Todo mundo usa, né? Todo mundo bebe. E também, outra coisa, né, gente? A cerveja, por exemplo, é considerada um refrigerante de malte. Oi? Quer dizer, tudo que tem uma cervejinha, né? Então, você está coberta de razão. Eu sou de uma geração onde o glamour era fumar. Hollywood. Olha o nome do cigarro. Hollywood. Quem é que não quer ir para Hollywood, gente? Até hoje eu quero ir para Hollywood. Ministra. Benson's and Hedges, né? Marlboro. Quer dizer, é um glamour, charme. Olha, né, na minha época, né? Tudo bem, não vamos fazer conta, mas há um tempo curto atrás, todo mundo, né, queria ter charme. Qual é a mulher que não queria ter charme? Fazem um cigarro exclusivo para ter charme. O que acontece existir uma permissividade gigante em relação ao consumo do tabaco. No paralelo, existia um chocolatinho. Eu sempre falo, dou esse exemplo. Nós tínhamos um chocolatinho que era um cigarro da Pan. Olha, é tão impactante que as pessoas têm essa memória afetiva. O meu pai, imagina, meu pai trazia para mim, feliz, os cigarrinhos de chocolate. E primeiro, eu treinava, depois eu comia o chocolate. O que é isso? Isso, na verdade, é falta de políticas de saúde pública, é um incentivo ao glamour de fumar. Eu fumei ou não? Não fumei. Até porque, vinha do Colégio das Freiras, tudo restritivo, 15 anos, tudo que eu queria era ter charme. E aí veio um cigarro chamado Free, que uma moça de 15 anos do Colégio de Freiras queria na vida ser livre. Então, o que acontece, essa permissividade que nós tivemos com o tabaco,
ela tem um marco importante hoje. O marco importante é saber que as leis restritivas, elas que dão certo. Tá certo? Então, a lei restritiva do tabaco é ela. Hoje, a minha filha, eu tenho uma de 30 anos, uma médica, que já vem de um bloco de que o fumar estava meio assim ainda. Mas a de 15, ela acha brega. Ela acha, credo, que cheiro horroroso. A gente adorava aquele glamour da fumaça, do cheiro. Aquilo era maravilhoso, né? Então, vocês vejam o que a política... Ao contrário, o que ela me fala? Mãe, o que é esse Ju aí? Ela já vem com um glamour diferente. É o Ju, que é eletrônico, que é... Então, nós temos que fazer uma leitura, né? Os pais, a família, a educação, que, primeiro, é isso que você falou, os pais estão desinformados e mais liberais. A escola oprimida, sem recurso de parceria com o pai. Eu sempre digo assim, Fátima, reunião de pais foi boa que você deu na escola? Eu falei, foi ótima, só vão os pais que não precisam. Os pais que precisam nunca vão na reunião de pais, nunca, não aparece. Uma outra coisa grave que está acontecendo... Minha irmã é professora, ela fala a mesma coisa. Vão lá, ai, que bom, foi ótimo, Fátima. Eu olho e falo, ai, meu Deus do céu, será que é... E os outros, onde é que estão? Uma outra coisa grave que está acontecendo, gravíssima. Eu queria, daqui 40 anos, ouvir esse pedacinho. Chama-se alienação parental. É muito grave hoje o quanto os filhos estão sendo massa de manobra para tudo. Para dizer que sua mãe não deixa, ele acaba deixando. Seu pai é um horror porque deixa. Nós estamos criando uma sociedade onde a pilastra... Nós vamos ter que mudar o símbolo da família e vamos colocar um triângulo. Pai, mãe e filho. E só temos que lembrar que triângulo tem ponta, machuca. Toda relação triangular machuca. Então não é mais a família e os filhos uma linha reta onde você unia e dava conflito, obviamente. Né? Então você está certa, Gleuda. Eu acho que uma das questões é este glamour por ser o diferente, tudo bem, não tem problema. Eu sou o pai legal, meu filho gosta de ficar comigo, eu tenho que fazer tudo, porque aí vem uma dica importante de relações abusivas. Nunca tivemos tantas relações abusivas como, ou não se falava, tem isso também. Nós tínhamos, lógico, aquela coisa mais, eu digo da mulher, que era mais cravatura, mais, né, uma diferença do papel da mulher. Hoje a gente ganhou muito espaço? Ganhamos, não tenha dúvida. Tá aí a Gleuda, que é um exemplo em termos da posição, é verdade, da posição da mulher, em termos do governo, em termos de projetos, né, que lidera, né? O quanto, vamos contar quantas mulheres nós temos em termos na política? Vamos contar. Eu acho que dá só na mão. Eu não consigo pegar o papel ou a máquina de calcular, né? Então, a gente tem essa discrepância gigante, né? E que, infelizmente, ela acaba propiciando essa ruptura entre a mobilização social e medidas de políticas públicas, né? Então, essa permissividade, ela é clássica no que vem acontecendo. A gente veio de um extremo repressivo dos meus pais, né? Mas mesmo assim mas o cigarro era liberado, né? Mas tinha uma liberação do cigarro. A gente tinha propaganda de cigarro, a gente fumava no avião, né? Gente, fumávamos no avião, entende? Hoje é incalculável isso, né? Isso é incalculável, né? Então, assim, a gente veio de uma política absolutamente restritiva em termos de família, e a gente está no outro extremo. O extremo não dá certo. Não dá certo, a gente já sabe disso, né? Mas as políticas restritivas, elas dão certo. A gente sabe que dá certo. Então, quando você pega hoje, os nossos jovens, mais de 30% fumam menos do que os jovens da minha época. Olha a economia, em termos econômicos, em termos de saúde, em termos de educação. Porque, lógico, a gente não pode falar nada hoje. Você pensou no... Pensei. Vocês imaginam o que se gasta, né? O que aconteceu nos Estados Unidos? Literalmente, os Estados Unidos era a indústria do tabaco, né? Philip Morris, né?
Ele contaminou o mundo com o tabaco. Só que a conta não fechou. Altas taxas, saúde, infarto, câncer, essa conta não fechou. Não fechou, cigarro mata. Hoje, a política, se você acender um cigarro no Central Park, é capaz que você vai ser preso. Só que falta grana. Então, vamos liberar a maconha. A maconha para fins medicinais. Só que qual é o objetivo? O objetivo é cookies de maconha, cerveja de maconha. Eles estão preocupados com a liberação, são com os produtos e os derivados da maconha, porque time is money. Time is money. Eu fui a fazer uma palestra, a apresentar o impacto da dependência nas famílias. A maior pesquisa já realizada no mundo é nossa. O impacto da dependência nas famílias é nossa. Eu fui para lá, para São Francisco, e há 6 anos atrás eu entrei assim, cookies de maconha, bala de goma de maconha, cerveja de maconha. E eu estava vindo de um grupo do Psychology, absolutamente contrário a isso. Eu cheguei na reunião e falei, olha, eu não estou entendendo, a gente está aqui, vocês falando da devastação que vai ser a legalização da maconha aqui, que está sendo. E olha, eu comprei os produtos, tirei, coloquei na mesa. E aí a resposta é assim, PhD, you're here, here's money. Aí você pensa, obrigada. Quase que saí vendendo, né? Então, assim, nós somos vítimas de um marketing, tá? Nós somos vítimas, né? E se nós não aproveitarmos e fazer uma leitura adequada disso, nós vamos ser pais permissivos, pais sem mobilização social, pais sem empatia pelo outro, né? O que você fala? Uma vez me perguntaram se seria uma boa política pública levar todos os adolescentes da Cracolândia, junto com você, junto com a professora Gleuda, para que eles vissem, né? E eu até fui um pouco mais inconveniente, falei, lá não é zoológico para a gente ver as coisas, né? É diferente de projetos sociais. Nós temos que engajar os nossos filhos em projetos sociais. Hoje nós temos uma gama de projetos sociais, não para ele ir lá e se achar diferente mais do que o outro, para ele achar a empatia, a autoeficácia. A autoeficácia, onde eu vou lá, que é o grande problema do jovem. Ele se acha, e aí ele tem que fazer alguma coisa para achar, fumar, beber, nananana, é isso. Então, ele não está precisando de uma autoeficácia? Vamos fazer com que ele desenvolva projetos sociais. Nós temos milhares de projetos, temos a turma do Giló, agora maravilhosa, uma turma sensacional, Obras São Geraldo, né? Os meus filhos são obra. Eu falo, nossa, mas os seus filhos são legais, né? Eu falo, eles sempre estiveram engajados em obras sociais, dentro de projetos estruturados, aonde eles faziam parte, eles não eram diferentes, eles faziam parte daquele processo. Não, Fátima, então, você falou uma coisa que eu defendo muito, e eu trabalho muito na área de políticas públicas, né? Você sabe disso, mas isso é tão importante, essa questão do engajamento social, né? Que eu defendo muito e incentivo, divulgo, publico muito a questão das atividades que a gente chama de atividades solidárias, né? Que são atividades voluntárias. Então, assim, você não quer participar de uma organização social, então seja solidário, né? Doe o seu tempo, doe a sua experiência, doe o seu conhecimento, né? De fato, para que as pessoas consigam se engajar socialmente. E isso eu faço, assim, porque eu acredito mesmo nessa questão que você só consegue entender a dor do outro, não é passando pela mesma dor, né? Mas você consegue entender a dor do outro quando você enxerga que o outro tem dor, né? Então, a empatia também passa um pouco por essa lógica de você também se doar, né? E eu acredito muito no trabalho dos voluntários, eu acredito muito em trabalhos desse... E aí você vai, né, ter uma gama enorme com isso. E eu acho que a nossa juventude precisa também se empoderar disso, né? A sensação que eu tenho é que essa relação pais e filhos, às vezes os pais são engajados, né? Tem alguma atividade, doa lá, eu dou para, sei lá,
para alguma instituição que Médicos Sem Fronteira, alguma coisa assim, tudo bem, doa, mas o engajamento é diferente, né? Não é só a doação do dinheiro, é você se envolver. É completamente diferente, é completamente diferente. Você sabe assim que é interessante porque quando você vê como que se forma essas habilidades, habilidade social emocional, dificilmente alguém que é austero, alguém que a gente sempre diz que a vaidade ela incha, mas ela é vazia, na verdade, né? A vaidade te faz crescer no vazio, né? Eu sempre digo isso, mas a gente vê assim o grau de habilidade, não, mas de maturidade emocional desses jovens maravilhosos que são engajados, e eu corto os 2 pulsos aqui, ó, pode registrar. Se jovem que está engajado em projeto social usa droga, eles não usam. Eles não usam. O pessoal quando fala assim, né? Fátima, você gostaria de falar sobre prevenção? Não adianta cartilha, não adianta falar, não adianta. A gente precisa entender hoje que, de fato, o grande calcanhar de Aquiles que nós temos é essa falta de habilidade emocional que todos nós temos. Então, assim, a gente acaba vendo uma série de youtubers aí, meninas jovens cortadas, aí, uma onda de suicídio. Como assim? Mas ela era maravilhosa, ela era tudo que eu queria. Como ela se matou, por exemplo, né? Então, assim, gente, o dia que dinheiro, poder, beleza for tudo, a gente tem que parar e pensar na Marilyn Monroe, que tinha tudo isso. E o que aconteceu com ela? Né? Eu era fã dela, né? Então, quer dizer, o impacto que vem, a gente tem. Fátima, são valores diferentes. Eu não sou contra a beleza, não sou contra nada, porque aí a gente tem que tomar cuidado. Já tá contra, não sou nada contra, beleza. Ótimo, eu tinjo o cabelo, faço plástica, tá tudo certo. Não é isso, né? O que a gente tem que entender é que na hora em que você consegue pegar o que você tem de mais consistente, que ninguém vai tirar de você, que é essa parte emocional, é essa questão profunda, porque tudo passa, né? Então, a idade, a beleza ou não, né? O dinheiro. Mas quando você consegue ter esse papel social, Gleuda, que você faz e que tantas pessoas fazem, você fica fortalecido. Você sabe que a neurociências, eu estou estudando agora bastante essa parte, não que eu sou neurocientista, por favor, mas tem uma parte do nosso cérebro que ela só é ativada, depois eu posso mandar para você, eu acho que fantásticos. Essa semana eu estava estudando, e essa parte do cérebro, ela só é ativada quando nós fazemos o bem. Quando eu li, eu falei, oi? E eu entendi exatamente por que quando a gente faz o bem, parece que a gente fica melhor do que a pessoa que recebeu. Ai, não é? É uma coisa diferente, é uma sensação. Às vezes a pessoa te agradece, tá lá, tá, mas você sai melhor. Então, você veja, até cerebralmente existe uma explicação para isso. Então, se eu tenho uma zona de prazer que é acionada a hora que eu faço o bem, por que não desenvolver projetos nesse nível que já existem de jovens e de engajar os nossos filhos nisso? Mas eu queria que você fizesse assim, numas considerações finais, que você desse uma mensagem e falasse, olha, se for para dar uma dica, que você deu muitas aqui na relação da família, pais e tudo mais, mas se fosse dar uma dica social, né? O que você falaria para essa mãe, para esse pai ou para esse jovem que está nos assistindo aqui, nessa relação assim, o que você daria como mensagem que foi para sua vida profissional, mas que essa pessoa precisaria ouvir esse toque final? Eu não consigo ser muito enxuta, você sabe, né? Mas assim, eu acho assim que a gente poder se desprover de qualquer sentimento de austeridade e a gente poder fazer essa troca que a gente está fazendo aqui olho no olho, de poder falar como eu me sinto. Falem como vocês se sentem para os seus filhos. Não apontem os dedos, estendam as mãos. Eu acho que falem como vocês se sentem. Eu acho que eles têm que olhar vocês de uma forma diferente para eles poderem se olhar. Gleuda, parabéns aí pelo seu projeto. Eu sou fã sua
E não admito que alguém fale que seja fã número 1, tá? Porque você já me deu bastante porrada também. E, né, bastante. Já apanhei bastante da dona Gleuda aí. E continuo a gente aprende dela. junto. A gente aprende junto, mas né? Super obrigada aí. Muito obrigada mesmo. Um abraço bem carinhoso, bem apertadinho para você. Bom? Obrigada, viu, Fátima? Muito obrigada mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham adorado, como eu adorei. Aliás, toda a conversa que eu tenho com a Fátima, eu falo para ela assim, é uma inspiração, né? Ela nos inspira o tempo inteiro, né? A gente aprender e conhecer mais. Então, é um grande prazer, Fátima. Conversar com você de fato faz diferença na nossa vida, né? Então agora vamos marcar um almoço para ficar mais consistente esse, né? É verdade. Aliás, a gente vive marcando, agora essa pandemia nos afastou, mas a gente está aqui, né? Próximas de forma online, mas estamos próximas, né? Mas vamos marcar sim, a gente tem muita coisa a conversar também ainda nessas políticas públicas aí, né? Mas eu queria agradecer vocês, pessoal, por ter acompanhado a gente aqui no canal. Se inscrevam, curtam, façam comentários. Eu vou deixar todos os contatos aqui dos trabalhos que a Fátima tem, dos trabalhos que a Fátima está fazendo, que é importante que vocês conheçam também. E que a gente, claro, faça essa troca, deixe as suas sugestões, dê a sua opinião, que é importante esse diálogo nesse canal. O canal Droga e Sociedade é isso. É um canal despretensioso, mas ele tem a intenção de levar a informação, fazer a troca e a gente compartilhar ideias, tá bom? Fátima, muito obrigado. Até os nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigada mesmo. Pessoal, obrigada. Até o próximo encontro também. Beijos.